Estamos de volta aqui no nosso programa, no nosso lançamento sobre o long and short, o FlexCam do long and short, do sistema long and short. Então vamos voltar devagarzinho. Peço enormes desculpas, né? A gente teve um problema técnico. Muito bem. O que é o long and short, gente? Long and short é uma estratégia de arbitragem. E uma estratégia de arbitragem é interessante porque a gente não precisa acertar a direção do mercado. E o mercado não precisa necessariamente subir, o mercado não precisa ir exatamente para o lado que a gente acha que ele vai. Aliás, o mercado, se ele ficar randômico, andando que nem um maluco para cima e para baixo, vai ser melhor ainda para a nossa estratégia. Então, isso é que é interessante. Além disso, o sistema é muito, muito legal, é muito bom. As pessoas me conhecem, vocês sabem que eu sou uma pessoa extremamente sincera. Vocês já me viram falando mal dos meus produtos, vocês já me viram falando mal de algumas soluções até que a gente mesmo criou. Então, o interessante é isso. O sistema é muito interessante. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é long and short, começando agora, para que serve, como é que a gente ganha dinheiro, e depois a gente vai mostrar o sistema como funciona. Antes de eu começar a palestra, de eu abrir o primeiro slide, eu só queria apresentar para vocês o Luiz Hermel. O Luiz Hermel é da InvestFlex. Ele é o responsável pelo desenvolvimento do sistema, e o sistema é realmente muito legal. E aí, Luiz, como é que tá? Olá, pessoal, boa tarde, muito prazer em falar com vocês. Tá tudo tranquilo, esperamos que esse curso seja bastante interessante, essa apresentação do módulo novo do Persuading do FlexCam. Legal, depois que a gente apresentou então o Luiz, vamos abrir aqui o slide. Tomara que eu não faça mais nenhuma besteira tecnológica aqui, para a gente poder dar continuidade no nosso bate-papo. Um minutinho só. Para variar, estou fazendo besteira, né, gente? Mas só um segundinho. Vou ter que primeiro mudar aqui. Pronto, agora vocês estão olhando a minha tela. Espera só um minutinho que eu vou aumentar aqui a apresentação. Já sei como é que eu faço. Pronto, vou fazer assim, vou fazer assim e vou fazer assim. Legal. Deixa eu só ir para o começo da apresentação, gente. Muito bem, agora está valendo. Gente, essa é a nossa palestra. A palestra se chama Long and Short e a gente vai conversar mais ou menos uns 30 minutos. Depois desses 30 minutos, a gente vai abrir uns 10 minutos aí para pergunta. É muito pouco tempo, porque vocês vão agora descobrir um novo universo, um novo tipo de estratégia, um novo tipo de oportunidade de ganho, e como eu falei, não há necessidade de acertar a direção do mercado. E para esse tipo de mercado horroroso que a gente está vivendo, eu acho que é a oportunidade ideal. Eu não vou prometer para ninguém que a gente vai estar ganhando dinheiro em 15 dias, nem que a gente vai estar ganhando dinheiro em 20 dias. O que eu vou prometer é que se a gente junto, nas próximas semanas, for aprendendo como é que é a teoria, aprendendo como é que a gente mexe com a ferramenta e aprendendo como a gente avalia boas oportunidades, certamente a gente vai conseguir ganhar dinheiro com esse tipo de estratégia. Muito bem, então a estratégia se chama Long and Short, e long significa comprado. Então a gente vai abrir uma posição comprada de ações. Ao mesmo tempo a gente vai fazer o tal do short. O short é uma venda descoberta. A gente vai vender ações que a gente não possui através de um aluguel. Então a gente vai ficar comprado no papel e vendido em outro papel. E essa aqui é a brincadeira. E agora a gente vai mostrar como fazer isso e por que funciona. Vamos lá. Por que a gente compraria alguma coisa e venderia outra? A gente fica long porque
Nesse ativo que a gente está comprado, a gente tem a expectativa de que ele vai subir mais do que o ativo que a gente vendeu. Ou ele tem que subir mais, ou ele precisa pelo menos cair menos do que o ativo que a gente vendeu. Já o ativo que a gente vendeu, gente, que é o ativo short, a ponta vendida, aquela que a gente vai ter que alugar e vender, essa daí a gente está vendendo por quê? Porque a gente acha que ela vai cair mais do que o papel que a gente comprou, ou pelo menos que ela vai subir menos. Então a gente não tem que acertar a direção, a gente tem que apenas acertar que o ativo que a gente vendeu vai cair mais ou vai subir menos do que o ativo que a gente ficou comprado, o ativo que a gente está long. Muito bem, dá uma olhada nesse gráfico, gente, dá uma olhada nesse exemplo. Isso aqui é Usiminas, tá? Pegamos um período qualquer aí e a linha azul é a Usiminas PN e a linha vermelha é a Usiminas ON. Olha como esses dois caras se comportam de modo parecido. Quando a Usiminas PN sobe, a ON também sobe. Elas andam muito igual. A gente diz que elas têm bastante correlação. Correlação é uma palavra que vocês vão ter que aprender aí. Anotem aí no vocabulário, depois a gente vai definir isso um pouquinho melhor. Mas veja como, quando o mercado sobe, elas sobem, quando o mercado cai, elas caem. Só que elas não sobem e caem na mesma proporção. Existe uma diferença. De vez em quando uma sobe mais, de vez em quando uma sobe menos, de vez em quando uma cai mais e assim por diante. Então, se a gente pegar o papel e dividir um pelo outro, pegando o que a gente quer comprar, dividindo pelo que a gente quer vender, e depois a gente vai dar uma definição para isso, vocês vão ver um outro gráfico, que é esse gráfico assim. Aqui, olha lá. A gente tem aqui uma média que é mais ou menos 7%, 1,07, significa que, olha lá, eu estou dividindo Usiminas 5 por Usiminas 3, a Usiminas 5 está custando mais ou menos 7% mais caro do que a Usiminas 3. E vocês vão ver que na definição a gente sempre vai dividir a ponta que a gente está comprando pela ponta que a gente quer vender. E acostumem-se também com esse tipo de gráfico que a gente chama de ratio, que é exatamente a divisão do ativo que a gente vai comprar pelo que a gente vai vender. Olha lá, por mais que eles tenham se comportado de maneira extremamente semelhante, existe muita oportunidade. Se você, por exemplo, tivesse comprado esse tal desse long and short, feito a operação comprando o papel mais caro, né, mais caro nominalmente, e vendendo o ON, aqui, por exemplo, no primeiro dia, você teria a oportunidade de desmontar aqui, ó, alguns dias depois, já com belo lucro. Desmontado nesse momento, olha lá, o mercado voltou, o spread caiu bastante, a gente poderia, por exemplo, ter montado novamente aqui. Então vejam que existe muita oportunidade para a gente fazer o tal do long short e ganhar grana com arbitragem e não depender da variação do mercado. Para a gente, tanto faz se a bolsa subiu, se a Europa quebrou, se os Estados Unidos está com problema, se a Grécia vai continuar no euro ou não, isso para a gente não faz a menor diferença. Vamos continuar o nosso bate-papo. Muito bem, a definição, eu acho muito importante dizer a definição, como é que a gente define long and short, e aí depois a gente vai explicar cada parte, cada aspecto dessa definição. Então a definição do long and short, a única hora que eu vou ler alguma coisa aqui agora, é a seguinte: long and short são estratégias que buscam gerar um lucro através da exploração, da distorção nos preços dos ativos e tentam minimizar ou neutralizar até a exposição ao risco de mercado. Acho que a maioria já conseguiu entender aí do que a gente está falando. A gente vai focar o quê? Na distorção de dois caras,
de 2 ativos e a gente não vai ligar para o mercado. O mercado tanto faz, não precisamos nem abrir o jornal para ler o que está acontecendo lá na Alemanha, na Itália ou na França. Muito bem, vamos continuar para entender um pouco melhor essa definição. Entender o que é o tal do neutro de mercado, entender o que significa a distorção e tudo mais. Vamos lá continuar. O que significa neutro com relação ao mercado? Essa é uma das principais vantagens do tal do long and short. Você está neutro com relação ao mercado significa o quê? Significa que se, por exemplo, você comprou um ativo de mineração, você comprou Vale e vendeu um outro ativo de mineração, por exemplo, MMX, o que importa para você é a relação entre elas. Você está neutro com relação ao quê? Você está neutro com relação à variação do índice. Isso é muito legal. O que mais, gente? Segunda vantagem extremamente importante. Existem outras, mas a gente só elencou 2. Um par se comporta de modo menos imprevisível do que um papel, do que o mercado como um todo, por exemplo. Então é mais fácil a gente conseguir estimar, a gente conseguir imaginar o que vai acontecer com um par de long and short do que com o mercado como um todo e até do que com um único papel. Por quê? Porque a gente percebeu naquele gráfico que ele se comporta de modo muito mais normal, de modo muito menos volátil, menos turbulento. E isso é fundamental. Se vocês continuarem acompanhando os nossos bate-papos sobre long and short nas próximas semanas, vocês vão conseguir entender a fundo mesmo, com profundidade, o que a gente está mostrando como vantagem. Outros aspectos importantes, parâmetros e alguns padrões que a gente vai definir aqui. Muito bem. Primeiro parâmetro, você pode fazer o tal do long and short e acompanhar o tal do long and short de uma série de maneiras. Por exemplo, você pode pegar o preço da Usiminas PN e subtrair da Usiminas ON e fazer aquilo que a gente chama de spread, de diferença. Você pode fazer de várias maneiras. A gente vai padronizar no nosso vocabulário daqui para frente o quê? Que daqui para frente a gente sempre vai dividir a ponta comprada pela ponta vendida. Sempre uma divisão do preço do ativo comprado pelo ativo vendido. A gente chama isso de ratio. Daqui para frente, quando eu disser ratio, é aquele índice que lá na Usiminas PN com ON começava em 1,05 e até 1,10, voltava para 1,02 e assim por diante. É isso que a gente chama de ratio. O segundo parâmetro importante é financeiro zero. A gente pode fazer a operação, montar a operação, executar a operação de várias maneiras. Por exemplo, eu posso comprar 10 kg de Usiminas PN e vender 10 kg de Usiminas ON, e aí eu estaria fazendo quantidade neutra, eu estaria fazendo quantidade zero. A gente não acha uma maneira eficiente. A gente acha que a maneira mais eficiente de se fazer o long and short e menos complexa, quer dizer, que dá menos trabalho, é a do financeiro zero. Significa que aquilo que a gente recebeu para vender os Usiminas ON, a gente vai gastar praticamente no centavo para comprar a Usiminas PN, simplesmente arredondando os lotes. Então, o segundo padrão, o segundo parâmetro que a gente vai criar, vai definir aqui para a gente poder falar a mesma língua daqui para frente, é que a gente sempre faz estratégias de financeiro zero. Tudo que a gente recebeu de grana vendendo, a gente gasta para comprar a ponta comprada, a ponta long. Outros aspectos que são relevantes. É importante, gente, e aqui daqui para frente a gente vai falar um pouquinho também de como ganhar dinheiro e do que é importante observar para que a gente tenha retorno, é o seguinte: os ativos devem andar mais ou menos juntos. Não adianta eu querer comprar banana e vender laranja, por exemplo, se elas não tiverem os seus preços semelhantes e os seus preços com comportamentos parecidos. Esse andar junto significa que a gente vai ter que quantificar
utilizando o passado, pegando uma série histórica de preço e comparando a laranja com a banana, comparando a Usiminas PN com a ON. Como é que a gente quantifica isso? Que tipo de cálculo a gente faz para saber se os caras andam junto, se eles andam muito juntos, se eles andam um pouco junto? A gente vai usar um tipo de índice, um tipo de cálculo chamado correlação. Existe um monte de maneiras de quantificar isso. A gente pode simplesmente olhar no gráfico, a gente pode simplesmente fazer um índice, a gente pode fazer cálculos hiper complexos e inovadores, por exemplo, com integrações da vida, mas através de estudos que a gente fez aqui, que o Luiz fez lá com a turma dele, com a equipe dele, a gente chegou à conclusão que a gente vai utilizar o indicador de correlação, uma correlação que tem no próprio Flex, e agora o Luiz vai mostrar para a gente como é que é o sistema, vai mostrar a correlação. E é a primeira vez que vocês vão ter a oportunidade de olhar o sistema. Então vou parar um pouquinho o bate-papo agora no meio do caminho, até para que não fique só teoria, para que não fique só chato, e vamos abrir o sistema para vocês verem um pouquinho disso que a gente já falou até agora. Então vou tentar operar da maneira mais correta aqui. Então vou voltar um pouquinho para minha cara. Vou colocar o sistema, pronto, o sistema está na tela, muito bem. Gente, prazer, esse aqui é o FlexScan Per Trades, e o Luiz, que é o pai do sistema, vai mostrar um pouquinho como é que funciona para a gente. Olá pessoal, mais uma vez aí obrigado pela audiência, e eu vou mostrar aqui um pouquinho dos aspectos práticos do que o Roxo acabou de mostrar para a gente com bastante propriedade. Bom, o que é o módulo do Pairs Trading que está dentro do FlexScan, né? Antes até de falar disso daí, vocês do Banif conhecem o FlexScan por uma ferramenta chamada BI Opções. Esse nome está sendo alterado para FlexScan e logo logo vocês vão ver isso daí. Mas para acessar ele, basta entrar no BI Opções. Quando vocês entrarem, vocês vão cair direto nessa aba, que é a aba de início, que vocês já conhecem pela parte de estratégias de opções, mas agora tem uma aba nova, que é a aba de Pairs Trading. E o que faz o Pairs Trading? Ele basicamente mistura dois mundos. O mundo da informação histórica, o mundo da informação em tempo real. E o que a gente faz? A gente correlaciona todos os ativos do Bovespa, onde a gente consegue fazer aquela relação que existe entre um ativo e outro, para todos eles numa base histórica de um ano. E a gente compara esses pares que a gente correlacionou em tempo real com os ratios que tem de mercado. E isso permite com que a gente faça diversos tipos de perguntas, como por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Eu vou clicar aqui em dimensões de análise e vou clicar ON/PN. O que significa ON/PN? São ações preferenciais versus ordinárias, ou seja, dos tipos que o Roxo falou, esse daqui é o primeiro tipo que tem. Então eu vou consultar aqui para a gente olhar e a gente percebe o seguinte, olha, nessa primeira consulta a gente já tem Mundial 3 contra Mundial 4, ela tem uma correlação de 51% e a gente tem um desvio em relação da média de 7,28%. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais em detalhes para a gente poder entender do que eu estou falando. Ó. Vou dar um zoom aqui nesse gráfico e a gente vai olhar o seguinte. Essa linha laranja é a linha do rate, ou seja, o preço do long dividido pelo preço do short. E essa linha azul é a linha da média. Que média é essa? Eu deixei um padrão aqui do lado, que é uma média de ratio desse par de 21 períodos. E essa área verde que a gente tem, uma área mais rachurada aqui, é basicamente dois desvios padrões, para cima ou para baixo da média. Então o que a gente tem aqui nesse gráfico? A gente tem a linha laranja, que está desviada em relação à média, e mais de dois desvios padrões. Agora tem uma linha amarela pontilhada, e essa linha que é a linha interessante, porque é a linha do ratio agora. Então a gente consegue ver que esse ratio agora
está desviada em relação à média em mais de 2 desvios padrões. E o que significa essa informação? Significa, quando ele está por cima, que a gente tem uma oportunidade de vender um long and short. Por quê? Porque se eu vender esse long and short aqui, é esperado que no futuro esse preço baixe e encontre com a média. Então, e qual é essa diferença? Essa diferença é justamente esse 7,28 que tem do desvio em relação à média. Então, qual é o meu potencial de ganho numa operação dessa? É o 7,28% se ele voltar até a média. Obviamente que, como a gente sabe muito bem, informações passadas não são garantia de lucros futuros, mas eles dão para a gente um bom indicativo de que isso volta. Olha só, se a gente pegar a linha histórica, a média, o ratio desvia da média, mas em algum momento ele volta. Teve até momentos que desviou muito e voltou, desviou muito e voltou. Agora aqui a gente já está num ponto um pouco mais controlado, mas ele desvia e volta. Isso resume basicamente o que o Roxo falou. Vamos entender um pouquinho mais as informações que o FlexScan apresenta para vocês. Nesse par que eu analisei tem Mundial 3 comprando e Mundial 4. A correlação entre eles é o grau que tem de movimento em relação ao Mundial 3 com relação ao Mundial 4, o quanto que uma acompanha o movimento da outra. De uma maneira assim simples, correlação eu posso traduzir dessa maneira. Aqui eu apresento a média que a gente tem pelo período escolhido, que no caso é 21 dias. E esse spread é o spread que está dando no mercado agora. Na verdade, esse spread é o spread do ratio. Então está dando um ratio de 1,19. E o desvio que a gente tem é justamente o que dá esse 7,28. A gente vê aqui GGBR3 contra GGBR4, e a gente já tem um grau de correlação muito maior, e obviamente um desvio em relação à média, apesar de estar com um desvio padrão acima de 2 também, mas um desvio menor, que é de 3,21%. E o interessante notar que, diferente de quando a gente viu com relação ao caso do Mundial, quando a linha amarela está por baixo, a gente tem uma oportunidade. Está por baixo do quê? Está por baixo da linha azul, que é a média. A gente tem uma oportunidade de comprar esse par, comprar o long and short. E isso daí é que é a parte interessante do trade. E esse trade daria para a gente até uma possibilidade de ganho de 3,21%. Agora, eu não preciso fazer apenas de ON contra PM. O FlexScan me permite outros tipos de análise. Como, por exemplo, eu posso vir aqui no setor long e escolher materiais básicos e escolher um subsetor aqui qualquer, por exemplo, siderurgia. E aqui em short, eu vou escolher também materiais básicos e vou escolher siderurgia. Então eu vou buscar a correlação acima de 40%. Nesse momento, eu vou fazer uma pausa para poder explicar para vocês uma coisa. Do ponto de vista estatístico, abaixo de 40% de correlação, a gente entende que é uma correlação fraca. Entre 40% e 80%, a gente entende que é uma correlação relevante. Acima de 80% é uma correlação forte. Então, esses são padrões mundialmente estabelecidos para correlação. Então, eu vou buscar a correlação que seja maior do que 40%, ou seja, estou buscando só a correlação relevante ou forte. E aí eu vou buscar o seguinte: eu quero buscar quais são os pares que existem nesse setor, que tenham o seu ratio atual desviado em pelo menos um desvio padrão do ratio médio de 21 períodos. Então eu clico aqui e ele me mostra diversos ratios. Como eu tenho muitos, eu vou tentar ver se com 2 períodos eu também tenho, com 2 desvios padrões, perdão. Com 2 desvios padrões eu também tenho. E o primeiro que me aparece aqui é Gerdau comprado contra Uzi Minas vendido. Então eu vou dar uma olhada nesse ratio para poder analisar. E aí o que eu percebo? O jeito rápido de analisar um par de long and short através da ferramenta de pair trading do FlexScan é você olhar onde é que está a média, que é essa linha azul, e aonde está a linha pontilhada amarela. No caso está aqui bem em cima. Então o que eu tenho que fazer quando a linha pontilhada amarela está por cima da média? Eu tenho que vender esse par. E vender esse par é fazer a operação inversa, ou seja,
vender a parte long, ou vender GGBR4, e comprar a parte short, e comprar os Imina 5. E quando que eu saio desse par, uma vez que eu entro nesse negócio? Eu estou entrando aqui com um ratio de 1,50 e eu vou sair assim que o ratio voltar para a média. E a média é de 1,40797. Então é basicamente assim que funciona. Por último, eu vou mostrar mais uma operação que é o seguinte: não existe só o long and short intersetorial, que eu acabei de mostrar dentro do mesmo setor, ou o long and short de ON contra PM. Existe também alguns long and shorts que são mais arriscados, que é o que a gente chama de intersetorial, que é entre setores diferentes. E eu posso fazer ele de várias maneiras. Por exemplo, o analista técnico nosso pode dar um call, onde ele coloca para a gente, por exemplo, que a Cyrela tem uma oportunidade para compra. Beleza, se eu posso comprar a Cyrela, deixa eu analisar então quais são os pares que estão com correlação acima de 40% com Cyrela e que estão desviados mais do que 2 desvios padrões em relação à média de 21 períodos que a gente tem do ratio histórico deles. O FlexCam vai listar para vocês, por exemplo, uma série de pares. E o primeiro par que eu vejo aqui é Cyrela com hipermarcas. Alguém pode me perguntar, o que tem a ver Cyrela com hipermarcas? Eu falo para vocês, muito pouco. Um é do setor de construção, outro do setor de consumo, mas eles têm uma correlação relevante de 49%. E esse trade, obviamente, que tem um potencial de ganho maior. Por quê? Porque ele está assumindo um risco maior entre você estar comprando um ativo e vendendo um outro ativo que são de setores diferentes. Eu vou, por exemplo, aqui aumentar a correlação para cima de 70%, para a gente ver o que ele filtra para a gente. E a gente pode olhar que ele filtrou Cyrela com MRV3 e Cyrela com PDGR3. Aí a gente já cai no long and short intrasetorial, que é um long and short de 2 ações que estão no mesmo setor. E você pode perceber, pelo que a gente vê aqui no desvio da média, que a gente tem aqui uma oportunidade, mesmo dentro do mesmo setor, bastante interessante. De uma maneira resumida, o que eu queria mostrar para vocês é que é muito simples usar e é muito simples analisar oportunidades de long and short com o módulo de pair trading no FlexCam. Agora eu vou devolver a bola aqui para o Roxo, que vai continuar a palestra com a gente. Obrigado pela atenção, pessoal. Luiz, obrigado pelas explicações. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente dar continuidade do nosso bate-papo. Acho que o mais importante é a gente mostrar para vocês como algo tão complexo, né? Algo tão difícil de ser calculado, algo que 2 ou 3 anos atrás a gente precisaria fazer quase completamente na mão, através do Excel. Hoje a gente tem uma ferramenta toda pronta, tá? Quanto mais vocês mexerem nessa ferramenta e quanto mais vocês observarem o que existe por aí no mercado fora, né, do Banif Invest com relação ao long and short, mais vocês vão valorizar o produto. Eu acho que esse produto cada dia mais vai se mostrar eficiente. É óbvio que daqui 3, 4, 6 meses o concorrente vai tentar fazer alguma coisa parecida, mas até lá a gente já vai estar ganhando dinheiro, até lá a gente já vai estar dominando a estratégia de long and short, porque a gente vai em conjunto, né, vocês, eu e toda a turma do Banif Invest, a gente vai estar aprendendo cada vez mais, acompanhando cada vez mais para estar dominando a ferramenta e para estar dominando as estratégias de long and short. Vamos voltar para os nossos slides. A gente já está praticamente no final, né? E depois a gente vai abrir para pergunta. Eu estou vendo bastante gente comentando, fazendo pergunta. Depois a gente vai abrir para pergunta e vamos bater um papo aí de pelo menos uns 10 minutinhos. Então vamos voltar para a nossa apresentação. Legal, então o slide que a gente estava era esse aqui, ó. Correlação. Essa foi a palavra que deu
o gancho para que o Luiz pudesse apresentar, mostrar a carinha aí do sistema. Ele é muito simples, vocês viram que tem meia dúzia de botões só, é muito legal de usar. Vamos continuar. Quais são os tipos? O Luiz até já deu uma antecipada, mas a gente pode fazer long and short ou de ativos da o mesmo ativo, né, 2 papéis do mesmo ativo de classes diferentes, por exemplo, ON com PN. ON com PN, como é a mesma empresa, a gente sente mais segurança de montar. É óbvio que existem long and shorts do mesmo ativo, mas com classes diferentes. Existem long and shorts de ON com PN que não tem tanta correlação assim e que oscilam que nem doidos. Então tem bastante oportunidade de ganho. Depois a gente tem outros tipos de long and short. A gente tem long and shorts de ativos diferentes. Então a gente tem, por exemplo, long and shorts do mesmo setor. O Luiz mostrou, por exemplo, os de Minas com CSN, Bradesco com Itaú, Gafisa com Cirela, TAM com Gol. A gente tem, por exemplo, de setores diferentes, mas que são complementares. Por exemplo, Petrobras com Braskem, né? Petroquímica com o setor de petróleo, Vale com GGBR, uma mineradora, outra siderúrgica, quer dizer, são complementares. Depois a gente tem long and shorts com o mesmo controlador, holding com controlada, por exemplo, Vale com Bradespar, Itaú com Itaúsa, e a gente tem mais algumas coisas aí. A gente tem também tipos de long and short de ativos que têm algum tipo de correlação, mas que não são do mesmo setor, nem são da mesma área. Por exemplo, Petro com Vale, são 2 ativos, primeiro, que são de commodities, empresas de commodities, e segundo, são ativos hipercíclicos, né? São os que têm o maior peso no índice Bovespa. Então, Petro com Vale é um long and short que dá para acompanhar, dá para ver, dá para fazer arbitragem e é bem interessante. O que mais que é importante a gente falar nessa primeira apresentação, nessa primeira vez que a gente está sendo apresentado as estratégias do long and short? Como é que a gente avalia as oportunidades? Como é que a gente descobre se um long and short está barato, se um long and short está caro, se vale a pena a gente montar um par ou outro? Antes disso, eu só queria contar para vocês como é que a gente fazia long and short meia dúzia de anos atrás, quando a gente não tinha uma ferramenta dessa, que vai lá e varre o mercado inteiro e traz para a gente o long and short que a gente quer. Antes dessa ferramenta, a gente olhava na mão, um por um. Tá? O cara que cuida de long and short lá na minha empresa, antes da gente ter uma ferramenta dessa, a gente já está testando faz alguns dias, a gente testava, olhava cada par na mão, um por um. A gente tem combinações, imagina combinações de 400 empresas aí, para quem faz estatística sabe o número que dá. Mais de 300 mil pares que a gente acompanha. Existem mais de 300 mil pares que a gente acompanha em tempo real, gente. É isso que a ferramenta faz, é por isso que ela é tão poderosa, por isso que ela é tão revolucionária. Então, quais são as maneiras da gente avaliar uma oportunidade? Já que o FlexScan Partrades foi lá e fez o scan, escaneou o mercado inteiro para a gente, o que a gente vai avaliar? 2 tipos de long and short. O primeiro tipo de long and short a gente chama de arbitragem estatística. A gente vai olhar o gráfico, a gente vai olhar dados estatísticos como correlação, como retorno à média, e o importante é isso. Se a gente olhou que eles são bastante correlados e que eles estão distorcidos, que eles estão um longe do outro, a gente acredita que eles poderão voltar à média. Esse tipo de long and short a gente chama de arbitragem estatística. Provavelmente a gente vai dar mais foco nesse tipo de long and short do que no outro, porque a gente é um pouco mais quant, né, do que fundamentalista. Depois, long short fundamentalista. O que é? Você vai comprar a empresa que você acredita que seja melhor gerida, que tenha mais vantagens estratégicas, que tenha maior condição de crescimento, e vai vender uma outra, de repente, que é do mesmo setor, mas que você acha que não é uma empresa tão boa assim, que não tem um market share tão bom, que não tem uma escala tão boa e que não vai se dar tão bem nos próximos dias, semanas, anos. Aí você escolhe o seu time frame, aí, a sua área de tempo de avaliação. Então, a gente pode avaliar um long and short através de uma maneira quant
olhando dados estatísticos de preço ou através da avaliação da empresa, olhando dados estatísticos do quê? De resultados, né? O que mais que a gente pode falar sobre o long and short? Maneira de operacionalizar. Eu acho que aí daria uma palestra inteira, né, gente? A gente pode até já na primeira palestra, semana que vem, primeiro programa sobre long and short, focar bastante na operacionalização. Mas o importante é que a gente primeiro, para ficar short, o Bonifinvest deixa você fazer uma venda descoberta, mas quando chegar lá perto das 4 da tarde, hoje 5 da tarde, quer dizer, uma hora antes do mercado fechar, você vai precisar, se você for carregar esse long and short e dormir com esse long and short posicionado, você vai precisar alugar o papel. Para você alugar o papel, você vai precisar mandar um e-mail para aluguel@bonifinvest.com.br. Depois a gente explica um pouco melhor como é que faz isso, mas o importante é isso. Se você está short numa empresa, você tem que alugar para que você não fique inadimplente nessa empresa. Então, se você tiver alugado, você pode carregar bastante tempo. E aí você vai ter que pagar um valorzinho pelo aluguel, mas a grande maioria das empresas, o aluguel custa muito barato, custa 1, 2, no máximo 3 ou 4% ao ano o aluguel. Como os long and shorts são curtos, a gente tem oportunidades de long and shorts de 2 dias, de uma semana, de 10 dias. Muitas vezes a gente tem a oportunidade até de fazer long and shorts intradiários. Então o aluguel sai muito barato, porque 1% ao ano, pro rata ao dia, dá miséria, gente, mixaria. Vamos continuar então. Garantias. Com relação ao aluguel, antes de falar das garantias, o Banif cobra uma taxa de aluguel. Essa taxa de aluguel é de 0,25% sobre o volume alugado. É uma taxa de aluguel extremamente competitiva. Podem perguntar em outras corretoras aí qual é o preço de taxa de aluguel. É uma taxa de aluguel competitiva. Segundo aspecto importante na parte de operacionalização são as garantias. Na hora que você ficar short nesse papel que você quer vender, você precisa comprar o outro papel e aí automaticamente o Banif vai pegar esse papel que você comprou, depositar lá numa carteira específica, bloquear, para que aí você possa ficar long and short, porque aí a posição comprada vai garantir que você fique vendido. É por isso que não há problema, você pode carregar uma posição dessa, que a bolsa nem a corretora não vão reclamar. Outros aspectos operacionais importantes: execução. Como é que você faz? Aí vai depender de você. Como você tem um limite operacional para operar no Bonifinvest, você pode começar com a ponta comprada, depois ir para a ponta vendida. A gente prefere começar pelo menos líquido, mas esses detalhes operacionais a gente vai aprendendo com o tempo nas próximas semanas, como a gente tem feito com as opções. A gente vai fazer operação online, vai fazer rolagem, vai fazer aluguel, vai fazer tudo isso para que vocês fiquem craques, para que a gente aprenda isso junto. Outra característica importante é a alavancagem. Como uma posição comprada long, você vai ter uma posição vendida e o financeiro é zero, você pode até fazer alavancagem. Você pode fazer long and shorts que tenham um tamanho em termos de volume financeiro maior até do que o que você tem depositado como garantia aqui no Bonifinvest. E isso é uma oportunidade. E como são estratégias menos arriscadas do que entrar no mercado direcional posicionado numa ponta só, então dá para fazer alavancagem. É um tipo de alavancagem menos perigosa. Toda alavancagem é perigosa, vocês já viram na minha palestra de alavancagem, mas é um tipo de alavancagem menos perigosa. Muito bem, antes de passar para o próximo slide, com relação à operacionalização, você tem que lembrar que são 4 operações que vão ser feitas, que é o que? Você vai comprar o que você acha que vai subir, imediatamente depois você vende o que você acha que vai cair, e na hora de desmontar, você faz a operação inversa. Aquilo que você está vendido você compra, e aquilo que você está comprado você vende. E aí você tem que fazer nessa ordem.
Primeiro você compra o que está vendido para desbloquear o papel que está em garantia, e aí desbloqueou, você vê se está desbloqueado, você já vai lá e já vende a ponta comprada. A parte de operacionalização está cada vez mais automatizada, vocês vão ver que é bem fácil de operacionalizar. Imagina como é que a gente fazia isso 5, 6 anos atrás, gente. Era bem mais difícil. Gente, muito bem. Vamos agora voltar um pouco para o meu rosto, vamos falar algumas palavras finais e vamos abrir para as perguntas. Primeiro, essa é uma palestra de boas-vindas a um novo tipo de mercado. Ninguém vai sair da palestra dominando, talvez até vocês saiam com mais dúvidas do que certezas, mas assistam de novo a mesma palestra e acompanhem. Toda semana, pelo menos uma vez por semana, a gente vai falar bastante de long and short. E olha, o meu QI, se não é na média, é talvez até um pouco abaixo. E eu consigo entender isso. Então, se eu consigo entender isso, gente, qualquer pessoa é capaz de entender, dominar e ganhar grana. Segunda coisa, eu estou garantindo para vocês, não tem nada no mercado brasileiro que se assemelhe a essa ferramenta. Você pode ter alguma coisa parecida se você assinar um Bloomberg. Um Bloomberg custa $3.000 por mês. Não custa nada essa ferramenta. O Donif Invest desenvolveu para a gente. Estou usando já, estou usando lá para os meus clientes. Terceira coisa, podem se preparar, aprender, levar os primeiros meses como se fosse um período de aprendizado, porque o Donif Invest, junto com o FlexCan, está preparando uma maneira de executar isso cada vez mais rápido, cada vez mais fácil. E se preparem, em poucos meses a gente vai conseguir automatizar tudo. Eu nem podia estar falando isso, mas estou falando. Então, se você na primeira, segunda, terceira vez que fizer a operação achar que está difícil, é uma ponta, casa com a outra e tal, não se preocupe, vai ficar cada vez mais fácil, porque você vai ficar cada vez mais craque e porque a ferramenta vai evoluir muito, principalmente no aspecto operacional. Gente, deixa eu pôr aqui para o Luiz, ele vai falar alguma coisa a mais, se ele quiser mostrar mais alguma coisa no sistema legal, e aí a gente vai abrir para pergunta. Ou você quer abrir primeiro para pergunta, Luiz? O que você acha mais legal? Juntar isso, senão não vão ver aí. Aliás, eu quero primeiro responder uma pergunta que eu estava respondendo ali no chat, que eu acho que é bacana o seguinte, deixa eu ver se eu consigo passar para cá para o FlexCan. Vamos lá. Que é basicamente... Que é basicamente o seguinte. Estão me perguntando como é que a gente sabe qual que é o histórico de operação ganhadora, vencedora que a gente tem dentro dessa operação de long and short. Isso daí é muito difícil da gente falar de uma maneira genérica, mas é mais fácil a gente falar de uma maneira específica. Por exemplo, eu vou analisar aqui um par qualquer, vou pegar o N contra PN e vou buscar o que tiver mais do que 40% de correlação entre si e esteja desviado em mais de 21, o ratio de 21 períodos esteja desviado em mais do que 2 desvios padrões do ratio atual. Então eu vou analisar aqui, por exemplo, deixa eu buscar aqui um Mundial, por exemplo, que a gente chegou a ver um pouquinho antes. Hoje, a gente tem aqui no FlexCan a possibilidade de analisar o que a gente imagina como um ponto de entrada e o desvio para a média. Se você olhar graficamente aqui, por exemplo, se eu tivesse entrado nesse ponto aqui, obviamente, eu entraria praticamente em 1, 2 dias de diferença. Vamos pegar aqui um momento distinto, onde a gente está olhando aqui, ó. Eu entrei nesse ponto, que seria em 1º de novembro, e carreguei esse investimento até o dia 17 de novembro. Então aqui, graficamente, você tem exatamente o ponto de entrada, que seria com um ratio de 1,04, perdão, e aqui exatamente o ponto de saída, que é o ratio em 1,09. Então daí você tem condição de calcular exatamente o quanto que você poderia ter ganho, o quanto que você poderia ter perdido, e com o seguinte cuidado. Aqui, o ratio nesse ponto aqui, ele ficou perigoso, porque ele caiu para 1,02. E aí é que é a questão do stop.
O stop vai ser objeto de uma conversa bastante detalhada, da mesma forma que o Roxo comentou das margens. O stop em si é assunto para uma aula inteira. Mas a questão, ou mais de uma aula, né? Mas a questão que a gente tem com relação ao stop básica é que ele tem que ser do tamanho que você aguenta. Porque ninguém consegue garantir que bateu aqui em 1,02 e depois voltou aqui para 1,09, que isso não iria cair mais ainda. Então, toda vez que a gente for usar o long and short, a gente tem que usar como tudo que a gente tem em termos de ferramentas técnicas, a gente tem que usar com bastante cuidado, sempre entendendo que o que a gente tem como base é um estudo estatístico sobre informações históricas. E o passado, não necessariamente, ele quer dizer que você vai ter uma repetição no futuro. Então, com esse cuidado, basicamente, você, tendo em mente, você tem condição de fazer um estudo bastante conservador e bem interessante. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, ok? Então, tirando essa dúvida, eu gostaria de abrir para o resto do pessoal para perguntar o que quiser, para a gente poder tentar aqui esclarecer para vocês. Pronto, estou de volta aqui ao Roxo. O pessoal está pedindo para dar um zoom, acho que a gente conseguiu dar o zoom, deu uma melhorada. Se a gente for mostrar a tela de novo, já está com o zoom. Deixa eu voltar aqui para o meu rosto. Tomara que esse zoom não assuste vocês. Não, meu rosto não teve zoom. O Luiz tem mais uma pergunta para responder. Espera só um minutinho. Vai lá, Luiz. É a pergunta do Piketty. 21 dias é um período ideal para analisar? Bom, deixa eu te explicar por que a gente usa 21 dias. 21 dias, do ponto de vista de dias úteis, representa exatamente um mês. Exatamente, na verdade, não, porque cada mês é um pouquinho diferente. Mas, na média, é o que se usa no mercado para representar um mês. A quantidade de dias depende do que você está buscando para você. Então, por exemplo, 5 dias é uma semana. Se você olhar períodos de 5 dias, você vai ter médias semanais de como que está a correlação dos papéis. Agora, uma coisa interessante que dá para fazer no FlexScan, no módulo de Pair Trading, é isso aqui. Ó. Vamos passar aqui de novo para a tela. Deixa eu ver se já está com o zoom que vocês pediram. Está com o zoom? Perfeito. Eu vou colocar aqui em Mundial, vou colocar aqui esse par que eu estou analisando. MNDL3 contra MNDL4. Ok? Então eu vou clicar aqui em consultar. Ele vai me trazer esse par específico. E uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Com 21 dias, o desvio da média é 7,28. Se eu mudar para 5 dias e consultar de novo, o desvio da média está 10,29. Se eu colocar para 42 dias, ou seja, 2 meses, esse desvio da média cai de novo para 5,71. Então, o que a gente consegue perceber por mudar 3 períodos de análise? Vamos de novo. No período curto, de 5 dias, a gente tem um desvio da média maior. Num período maior, de 21 dias, a gente tem 7,28. Ou 10 passou para 7,28, que para 42 dias está caindo para 5,71. Existe o sentimento que ao passar do tempo você está tendo com que esse desvio em relação à média esteja diminuindo. Então, o que isso dá uma indicação clara para a gente? Que isso está tendo uma tendência de retorno à média. Então, essa maneira como a gente pode analisar dá para com que a gente consiga tirar conclusões do que tem ali na estatística. E isso é bacana porque você não está limitado a um único período. Ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui uma outra dúvida aqui. Quanto maior a correlação, é melhor. Que significa a correlação de 98%, por exemplo. Isso é bom ou ruim? Bom, vamos tentar entender a correlação de uma maneira bastante transparente. Existem 2 valores de correlação. 100% e menos 100%. E eles significam que 2 ativos estão muito correlacionados. Como assim?
Alguma coisa que está 100% correlacionada com a outra, significa que se tiver uma alta de 1%, um ativo, o outro vai ter uma alta de 1%. Então você vai estar, teoricamente, com dois ativos com quase correlação total. É muito difícil isso existir na Bolsa, mas existe. Por exemplo, o BOVA11, que é um ETF, com o IBOV. Ele é um ativo que não chega a 100%, mas ele é muito próximo disso, porque teoricamente esse ETF representa exatamente o que o IBOV tem. Agora, uma correlação de menos 100% significaria o quê? Que uma vez que um papel suba 10%, o outro cai 10%. Então também estão altamente correlacionados. No intermédio disso daí é que existe o mercado real. Então, quanto maior a correlação, mais indica um grau em que dois papéis vão trabalhar em conjunto. Se vocês olharem, por exemplo, vou fazer aqui para vocês dois papéis que são super correlacionados dentro do Bovespa, que é o Petro 3 e o Petro 4. A correlação desses dois, deixa eu só tirar um detalhezinho aqui. Aqui, PET, esse é o problema. Petro 3, ok, pronto. A correlação deles dois, mesmo eles sendo sobre a mesma empresa, mesmo sendo uma preferencial e uma ordinária, ela é de 96%. Só que olha só o desvio que a gente tem em relação à média. Esse desvio em relação à média está em 1,41. Então, o que tem muita correlação, normalmente apresenta oportunidades menores para ganho. Eu já diria para vocês que 1,42% de desvio entre Petro 3 e Petro 4 é uma oportunidade excelente de trade que a gente está vendo na tela. Porque se você olhar como funciona essa linha de correlação aqui, você vai ver que existe um histórico muito grande de retorno à média. Agora, quando você pega correlações menores, normalmente, vou fazer aqui também casos de correlações menores, vou buscar aqui o que tem mais do que 40%, que nem a gente fez. Você percebe, por exemplo, esse aqui, HRTP3 contra QGEP3. Eu nem sei o que é isso. Nem sei também, mas eu sei dizer uma coisa para vocês. Isso está 16,77% desviado da média e tem esse perfil histórico. Essa que é a parte interessante. Acho que talvez o zoom aqui tenha me atrapalhado um pouquinho. Deixa eu ver aqui como é que funciona isso daqui. Bom, qualquer hora eu vou aprender a mexer um pouquinho melhor nessa ferramenta aqui do chat para poder dar mais interatividade no zoom. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a correlação é um dos elementos que a gente tem que levar em conta. É óbvio, pessoal, é muito arriscado a gente falar em long and short em coisas que não são correlacionadas. Mas se vocês pegarem acima de 40%, vocês já têm uma correlação interessante. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de perguntas aqui. Ver aqui. Estão perguntando se a gente sempre usa gráfico diário. Para você analisar histórico de long and short, a literatura não tem nada que mostre para a gente intervalos menores. Existe por prática gente que usa intervalos menores, mas atualmente o que a gente tem disponível é um histórico em relação a diário. O que a gente tem em relação ao intraday é o preço do ratio agora, que é a linha amarela. A linha amarela fica se movimentando em tempo real, ok? Olha só, tem uma pergunta interessante do JP. O NPN Oil e Gas, ele manda tanto vender quanto comprar, Petro 3, Petro 4 e Petro 3. Como definir a operação ideal? Bom, primeiro, operação ideal não existe. Eu gosto muito de uma frase que o Roxo coloca. Eu não acredito em previsão de mercados. Eu também não, muito pouco. O que eu acredito é entender o que a gente tem, por exemplo, em relação ao long and short, o que a gente tem de concreto em oportunidades. Deixa eu pegar aqui alguma coisa de Petro 3 e vou colocar aqui em relação a petróleo e gás. Vamos ver o que aparece aqui pra gente. Então aqui, ó,
Se bem que Petro 3 ficou ruim, não vai dar para mostrar exatamente o que eu queria mostrar para vocês. Eu vou colocar petróleo, gás e biocombustível contra petróleo, gás e biocombustível. E aí a gente vai ver que vai aparecer exatamente o que o JP falou. Que vai aparecer horas que ele manda aqui no long o Petro 3 e aqui no short o Petro 3 também. Mas quando que a gente usa um, quando a gente usa o outro? Esse é um conceito muito importante que a gente precisa colocar, que é o seguinte: quando a linha amarela está por baixo da linha azul, a gente compra o ratio, ou seja, a gente compra a ponta long e vende a ponta short. Quando, ao contrário, por exemplo, deixa eu pegar aqui um aqui ao contrário. Quando a linha está por cima, a gente vai vender a ponta long e vai comprar a ponta short. Um jeito fácil de olhar é o seguinte: quando o desvio está positivo, eu vou vender o long and short. Quando o desvio está negativo, eu vou comprar o long and short. Deixa eu passar aqui para o roxo, porque a gente está também chegando ao fim do nosso tempo estipulado. Tem algumas outras perguntas que eu vou tentar responder aqui direto no chat, ok? Gente, muito bacana o programa, eu agradeço todo mundo que participou, agradeço o Luiz, agradeço todo mundo aqui do Bonifinvest que se esforçou tanto aí nos últimos meses. Eu tenho acompanhado, foi um esforço muito grande para a gente trazer essa ferramenta para poder operar. Eu já estou operando com a ferramenta, já ganhei até uns trocadinhos com ela. E além disso, agradeço todo mundo que participou, é bastante gente e tem um monte de perguntas que a gente não vai conseguir responder. A gente tem preferido não dar aulas muito grandes, nem palestras muito compridas, porque fica cansativo. Então, quem tiver pergunta pode mandar para o meu e-mail. O meu e-mail é lroxa@bonifinvest.com.br. Pode mandar para o Luiz também. Qual que é o teu e-mail, Luiz? É ermel, ERMEL, @investflex.com.br. Deixa eu colocar aqui na tela. Digita lá. Ah, é verdade, vou colocar. Digita lá e pronto. Gente, muito obrigado mesmo pela participação de todo mundo. Se acostumem, daqui para frente a gente vai falar desse novo tipo de conceito com bastante frequência. Não é fácil a gente dar uma regra, uma receita de bolo, mas a gente tem 2 ou 3 setups que a gente gosta, conhece, vem operando faz algum tempo, e é esse setup que a gente vai tentar ensinar para vocês, acompanhar, operar junto, montar e desmontar junto, e vamos ganhar grana esse ano. Gente, um abraço para todo mundo, tenham um ótimo final de pregão, e amanhã estamos de volta, vamos falar mais sobre opções. Luiz, quer falar alguma coisa? Queria agradecer você também. Eu queria agradecer a todos pela presença aqui no chat e dizer que para nós também foi uma experiência bastante interessante e desejar bons trades a todos. Muito obrigado.